Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio Teixeira. E para começar, eu quero te convidar a deixar um like e se inscrever no canal. Relembrando, o meu pedido. Nós temos diversos canais que falam sobre esporte, entretenimento, política, um pouco de fofoca também, aliás, muita fofoca, né? E nós temos também alguns canais técnicos. Eu particularmente considero meu canal um canal técnico, de informação técnico-científica para profissionais, que se dedicam ao agronegócio, para advogados que atuam no agronegócio, para empresários, para lideranças de cooperativa, para produtores. E é lógico que esses temas não têm a mesma disseminação nas redes, como os temas mais populares. Então eu preciso da sua ajuda, tá? Ajude a divulgar esse conteúdo desse canal, porque nós fazemos as pessoas que atuam no agronegócio atuarem de uma forma melhor, consequentemente melhorar esse setor tão importante da nossa economia, que gera emprego, renda para tantas pessoas. Beleza? Conto com você. Qual que é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar sobre infraestrutura. É lógico que infraestrutura é um tema muito amplo. Dentro de infraestrutura de trabalho, você pode estar falando tanto da infraestrutura interna da propriedade, como da infraestrutura externa. Dentro do campo da infraestrutura externa, nós podemos também abarcar aí diversos temas, como comunicações, que nós já falamos na aula passada, no vídeo passado. Só que nesse vídeo eu quero focar especificamente num componente da infraestrutura, que é os componentes, na verdade, que atendem à questão da logística. Porque esse é um calcanhar de Aquiles do agronegócio brasileiro. A nossa logística é composto especificamente de transporte e armazenagem é muito falha, gente, mas muito falha. E isso compromete muito a competitividade do agronegócio. Então vamos explicar aqui dois problemas e como que esses dois problemas impactam diretamente a nossa capacidade de competir com o agronegócio de outros países. Então vamos lá, transporte. O nosso modal de transporte, ele é muito mais caro que os modais que são adotados em outros países. Então, aqui no Brasil se adota o transporte rodoviário, que por si só já é um custo muito maior. Nós estamos falando aí de aproximadamente 20%, do custo total, de todo o dinheiro que gira dentro do agronegócio se consome com transporte, com essa questão dessa logística. Só que, além de ser um modal muito caro, no nosso caso é um modal muito ruim, porque as nossas rodovias são péssimas. Nós temos locais que simplesmente não tem rodovia e você tem que fazer transporte de commodity. E nós vamos explicar por que o transporte commodity é tão pesado, é tão custoso, é tão difícil, por que precisa ter uma logística muito afinada, menor custo possível, com uma alta eficiência. Já vamos ver isso. Então, nós usamos o pior modelo e, além de usar o pior modelo, ele é péssimo no Brasil, E não sou eu que estou falando, Isso tem pesquisa que é feita com os empresários e se perguntam a esses empresários, que são empresários que conhecem outros países, como eles classificariam o transporte no Brasil. Então, é muito ruim. Isso nos torna, então, pouco competitivos. O outro aspecto é que nós não temos investimento em armazenamento. Então, a nossa capacidade de armazenar para poder escoar esse produto numa exportação ou industrializar esse produto, ou até esperar momentos melhores de venda, nós não temos essa capacidade. Então, a gente tem que gastar muito com transporte, um transporte rápido, escoar, exportar rapidamente, porque nós não conseguimos armazenar esse produto. Bom, eu falei para vocês que ia falar desses dois problemas e ia explicar como é que isso nos coloca numa condição de
pouca competitividade com os outros países. Então vamos lá. Então é o seguinte, se você pegar o soja, por exemplo, o soja ele é uma commodity, significa que ele tem a definição de preço dele no mercado mundial. Não é o Brasil ou o produtor brasileiro que chega e fala, eu quero vender por tanto. Eu tive um custo alto aqui com caminhões, com pneus, né, a suspensão do caminhão que estragou muito, o combustível subiu demais. Não, ele não tem como ele repassar esse preço para o produto de exportação, porque é um mercado internacional. E o que acontece? Como a gente gasta demais com esse transporte, com armazenamento, para fazer chegar esse produto até o porto, então a margem que sobra para o produtor, né, e para todos os elementos dentro da cadeia produtiva vai ser menor. Então aí você pega um produtor de soja americano, ele vai estar entregando esse soja basicamente pelo mesmo preço, porque é um preço internacional, só que o custo dele de chegar com esse produto até no porto é muito menor. Então, consequentemente, a renda dele é muito maior. E por que simplesmente não se melhora essa logística, principalmente transporte? Porque nós estamos falando de um investimento, né, de grande escala, que é realmente um investimento muito grande, que dificilmente o setor privado vai absorver isso se não tiver um planejamento, uma política pública muito bem feita. Porque existem alguns investimentos que eles são de monta muito grande, eles são muito complexos, porque envolvem, né, estados diferentes, passar por estados diferentes, e a perspectiva de ter um retorno disso é a muito longo prazo. Então, óbvio, né, gente? Quem que teria condições, quem que teria costa larga o suficiente para arcar com isso? O Estado. Então, individualmente, o que grandes cooperativas, grandes produtores de soja vão fazendo? Eles vão pegar aquele modal que tem ali, vão investir nos melhores caminhões, vão tentar reduzir o máximo possível o custo com mão de obra e vão tentar trabalhar com isso, né? Porque eles não conseguem individualmente, ou mesmo alguma associação, mudar essa infraestrutura. Isso precisa de política pública, né? Precisa de vontade política. E como é uma coisa muito grandiosa, né, que não basta você mudar um pedacinho de um estado ali, né? Você tem que mudar isso a nível país. Então se torna muito complexo, porque vem diferentes interesses políticos, empresariais, setoriais, locais, regionais. Então não é tão fácil fazer essa mudança, né? Então precisa de muito dinheiro, precisa de muita negociação política, muita negociação empresarial para chegar nisso. E o que acontece em relação aos países que já têm isso? Como eles já estão nesse estágio mais avançado de uma logística, né? A área de transporte da logística deles já é melhor. Muitas vezes o Estado já fez esse grande investimento em infraestrutura e aquilo hoje é uma atividade lucrativa, então é mais fácil jogar para o setor privado. Por exemplo, ferrovias do setor privado lá nos Estados Unidos, vamos imaginar isso. É muito mais fácil para eles porque, como já tem uma certa estrutura, o retorno para o investidor privado fica num prazo, né, de tempo muito menor do que investir aqui no Brasil. Então eles lá conseguem fazer esse transporte num ritmo, numa velocidade, né, de tornar ele mais eficiente, mais barato, muito mais rápido que o nosso aqui. E o que acontece com isso? Querendo ou não, o fato desses países, né, modernizarem o seu transporte e diminuírem o custo de produção, eles acabam impactando no preço da commodity. Então a commodity acaba diminuindo o preço em algum momento, né, acaba tendo algum impacto, justamente porque eles estão investindo nisso e eles estão conseguindo fazer. Como a gente está lá atrás nessa corrida, nós vamos ficando um prejuízo cada vez maior, porque a gente não consegue diminuir esse custo e o produto, né, na hora de vender, ele pode estar ficando com preço cada vez menor.
Eu sei que alguns ouvindo esse comentário meu aqui, eles podem até falar assim, ah, mas os produtos não diminuíram, Tarcísio, eles aumentaram. Sim, calma. Eu só estou analisando a questão logística, principalmente o componente transporte, tá? Sim, as commodities subiram muito porque tinha uma demanda enorme, né, em relação ao crescimento econômico e social da China. Mas se você olhar, analisar isso em separado, o fato desses países evoluírem muito mais rapidamente que a gente, eles podem promover uma queda no valor desses produtos e, consequentemente, deixar o nosso prejuízo maior ainda. Bom, o outro setor, tá, gente, que é a questão do armazenamento, também nos faz ficar numa desvantagem enorme. Por quê? Esses países, né, se você comparar principalmente com os Estados Unidos, vamos dizer assim, o nosso, né, principal concorrente, né, mas também o nosso principal espelho para se olhar, eles têm uma proporção totalmente diferente, né? Então eles vão gastar ali em torno de 30%, né, desse transporte de longa distância, mas eles vão gastar 40% com armazenamento. O Brasil vai gastar mais de 40% com esse transporte, que tem que ser muito rápido, e vai gastar menos de 20% com o seu armazenamento. Mais uma vez, nós ficamos em desvantagem, porque quem consegue armazenar, né, consegue escolher os melhores momentos para venda, né, consegue fracionar a sua venda do seu produto. Então, como é um mercado internacional que tem vários fatores que influenciam no preço das commodities, quem consegue, né, vender porções menores, escolher melhor os momentos, ele corre menos risco. Então, já um produtor brasileiro, ou mesmo empresas brasileiras, o que elas vão fazer? Elas até conseguem fazer essa divisão, né? Mas elas não conseguem fracionar tanto a sua venda porque elas não têm capacidade de armazenamento. Mais uma vez, nós ficamos numa situação menos competitiva, tá? Então, diante desse grande problema, né, que nós precisamos resolver isso para fazer com que sobre mais dinheiro dessas commodities aqui, o que poderia ser feito, né? Não é fácil, eu estou falando aqui de coisas muito grandes, grandiosas, né, que dependem de muitas pessoas, mas alguém tem que teorizar sobre isso, não sou eu somente, são muitos professores, né, de grandes universidades, muito mais capacitados do que eu nessa área de logística, que falam sobre isso, mas é o nosso papel, bater nessa tecla, convencer o maior número possível de pessoas para que um dia no futuro, né, espero que seja o mais breve possível, comecem a tomar essas medidas. Então vamos lá. Uma das coisas que deve ser feita, tá, gente, é aumentar o nosso grau de industrialização dos nossos produtos. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que o transporte de commodity é um problema sério? Lembra que eu falei agora há pouco? Falei, calma que depois eu vou explicar? Então, o que acontece? A commodity, ela não tem um alto valor agregado. Os produtos do agronegócio, os produtos lá de primeira geração, vamos imaginar assim, né, que você produziu, colheu, eles não têm um alto valor agregado. Porque se falam, né, de milhões, bilhões de dólares no agronegócio, mas unitariamente o produto do agronegócio vale muito pouco. Então o produtor ele precisa transportar, né, toneladas, milhares de toneladas, e tem que ser um custo muito baixo. Porque a rentabilidade, se você colocar ali por tonelada, se você colocar ali por quilo, você vai ver que é muito pouquinho. Então, sim, ele tem que diminuir isso, esse custo, melhorando o transporte. A outra forma de fazer isso, aumentando a industrialização. Então, por exemplo, se nós pudéssemos transportar menos soja do interior, né, da região centro-oeste, para o porto, que é um produto de baixo valor agregado, e esse produto fosse transformado em farelo, fosse transformado em óleo, ainda na região centro-oeste,
nós tivéssemos ali a criação de suínos, ali a criação de frangos, né? Milho também seria menos transportado, e nós já transformássemos esse farelo de soja e esse milho em proteína animal, você ia trazer um volume de carne de proteína animal muito menor e por um valor muito maior. Então você vai ter bem menos mercadoria sendo transportado longa distância, saindo da região centro-oeste, pensa lá no Mato Grosso, e chegando até os portos. E além de ser uma quantidade muito menor, cada tonelada daquela vale muito mais, porque você já está vendendo a proteína animal. Então essa é uma forma da gente diminuir bastante, tá? Bastante. A outra, tá, gente, que precisa muito dessa vontade política, mas essa vontade política não vai se constituir, né, de um herói, de um salvador da pátria. Tanto que os meus alunos presenciais, como aqui na internet, vocês sabem como eu trabalho muito com isso, né? Esse erro que os brasileiros estão cometendo nesse momento, né, cometeram aí durante esses anos, isso não tem nada a ver com a pessoa do presidente que está saindo, não tem nada a ver com a pessoa do presidente que está entrando. Poderia ser ele qualquer um, poderia ser eu, poderia ser você. Nós não podemos confiar que uma pessoa vai entrar ali montado no cavalo branco e que ele vai mudar tudo. Não muda. Não muda, gente. Tanto que você percebe, né, uma parcela enorme da sociedade depositava sua confiança no presidente atual. Estou gravando aqui em dezembro de 2022, ele perdeu a eleição. Aí pode ser que daqui mais 4 anos, o próprio Lula, né, que ganhou, tente se candidatar e pode perder também. Então nós não podemos confiar em uma pessoa que ele vai chegar ali e mudar, não. Nós temos que ter grupos de pessoas, setores, né, de empresários, de produtores, de mão de obra também, né, que são os próprios transportadores, aí, os caminhoneiros. Então, essa fusão, né, essa massa crítica dessas pessoas é que consegue forçar a criação de uma política pública de longo prazo para termos uma mudança substancial na forma de transporte, deixar o nosso transporte mais eficiente. Então, com essas duas mudanças, que repito, não são fáceis porque elas são grandiosas, né, nós íamos ter assim um salto na rentabilidade do nosso agronegócio enorme. Então, industrializar mais, próximo do local de produção, para transportar menos e com maior valor agregado. E sim, mudarmos o nosso modal de transporte. Não adianta nem ficar gastando tanta energia em simplesmente reformar as estradas. Nós precisamos transitar o modal e, é lógico, o que se aparenta aí, né, se apresenta como o melhor modelo para nós, seria o ferroviário. Beleza, pessoal? Espero que os meus vídeos estejam ajudando vocês, né? Aqueles que estão estudando, inclusive, agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia florestal e o próprio curso de gestão do agronegócio, tá? Lembrando que isso aqui é o componente de uma disciplina. Eu estou aqui gravando pequenos vídeos, mas que são a composição, né, de todo o conteúdo que se ministra na disciplina de Fundamentos do Agronegócio. Também serve para pós-graduação. Eu comento aqui num nível, lógico, mais básico, numa linguagem mais popular. No entanto, alguns profissionais, né, de áreas distintas, né, que não pertencem diretamente à agronomia, nem são da administração, né? Por exemplo, advogados, quando vão fazer um mestrado, um doutorado dentro do agronegócio, eles precisam cursar uma disciplina de fundamentos, né? Então, essa disciplina aqui também, esses conteúdos que eu estou ministrando, podem ajudar você nessa caminhada aí, até mesmo dentro de uma especialização, tanto lato sensu como estrito sensu. Beleza? Deixe seus comentários, curtam e um abraço para vocês.